Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre um evento muito famoso, acho que vocês estão sabendo que ele está acontecendo agora, que são as Olimpíadas. As Olimpíadas são geralmente de 4 em 4 anos. Esse ano, na verdade, ela deveria ter acontecido o ano passado, mas por causa dessa pandemia do coronavírus, eles adiaram e foi feito esse ano. Então, normalmente é de 4 em 4 anos. Esse ano está acontecendo no Japão, então está tendo uma diferença enorme. Eu adoro esporte, então para poder assistir são 12 horas de diferença. Então, se aqui são 7 horas da manhã, lá são 7 horas da noite. Então, a nossa parte da tarde aqui é a madrugada deles. Então, e a madrugada nossa é a parte da tarde deles. Muito das atividades, dos esportes que estão passando, a gente vai ter que ver reprise, né? Porque senão tem que virar a madrugada assistindo, não dá, né? Tem que trabalhar. Mas eu adoro, sou apaixonado por esporte, qualquer um que seja. Então, e não é, a Olimpíadas não é somente esporte, né? Tem a questão das relações entre os países, é muito importante. O ser humano muitas vezes tem esse ímpeto de guerrear, de brigar. E às vezes um evento igual a esse das Olimpíadas traz um pouco de paz, de tranquilidade na sociedade. Então, além do esporte, tem a questão também da segurança, da estabilidade que esses jogos ajudam a proporcionar no mundo. Então, vamos começar da parte inicial. As Olimpíadas começaram lá na Grécia Antiga, né? Até por isso o conteúdo de história. A gente tem, geralmente, toda vez que a gente vai estudar a história antiga, somente os alunos do sexto e sétimo ano, a gente geralmente tem duas origens. A origem mítica, a coisa religiosa, mitológica, e a coisa mais científica, tá? A versão mais religiosa diz que em mais ou menos 2.500 anos de Cristo, 2.500 anos antes de Cristo, Hércules, né, que é o Hércules famoso, aquele lá das 12 tarefas, o filho de Zeus. Quem foi montar os gladiadores? Hércules. Que foi soldado por dores? Hércules. Que homão bravou sem igual. Salvou sem travou. Hércules. Que rapaz. Hércules. É geral. Hércules. O seu cartaz. Hércules. Vai lá. Não tem vez. Sua timidez. Satisfala. Ao treinar de arrasar. Deita e rola. Era um nada. Zero. Vai ser herói. É o que espero. O seu caminho é por aqui. Ser um herói vai. Ser um herói vai. Nosso herói vai. Explodir. Vai criar esse evento em homenagem ao pai dele, que é Zeus, né, para poder mostrar o quanto ele é poderoso e geralmente os deuses gostam muito dessa situação. Então a parte mitológica é isso. O Hércules, que é o semideus, o cara forte, tal, seria o criador desses jogos em 2.500 a.C. Já a fonte histórica, né, o que eu trabalho, que é o historiador, vai dizer que não, que é um pouquinho mais jovem, ela vai nascer um pouco depois disso, mais ou menos em 776 a.C. E aí sim já tem esses relatos lá com Heródoto e tudo mais falando sobre a realização desse evento. Obviamente esse é só na Grécia. Cada cidade vai mandar os seus atletas, né, para a cidade de Olímpia, por isso que chama Olimpíadas, porque a cidade onde aconteciam as Olimpíadas é a cidade de Olímpia, e ali esses atletas vão representar as suas cidades-estados, né? Quem já estudou Grécia sabe que Atenas, Esparta, Corinto, todas as cidades, Tebas, são famosas, elas são cidades-estados. As cidades todas se reconheciam como gregas, mas cada um tinha a sua autonomia. Então a gente chama de cidade-estado, de polis. E isso aí vai acontecer. Obviamente naquela época não tem a medalha, né? O que eles ganhavam é uma coroa de louros, né? Aquela coroinha assim, bem característica deles. A premiação era só do primeiro colocado, não é igual hoje em dia que tem medalha de ouro, prata e bronze. Lá era só o primeiro que ganhava essa coroa, símbolo da sua vitória. Naquela época somente homens podiam participar
e homens nascidos na Grécia que falavam a língua grega. Então, não é qualquer outro povo que poderia participar, é somente da Grécia, ok? Das cidades e estados gregas. E eram mais ou menos 5 dias, bem diferente de hoje em dia, que são mais ou menos 15 dias. Né? Hoje o mundo inteiro participa, tem muito mais esportes, tem muito mais pessoas competindo, então esse evento teve que ficar maior. Mas na Grécia Antiga era mais ou menos 5 dias, tinha dia de esporte, dia de festa, né? Os gregos adoravam tomar um vinhozinho, né? Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Realmente é o maior encontro esportivo do mundo. Não é a Copa do Mundo, não é qualquer outra, é a Olimpíada. É onde mais gente se junta para poder mostrar a importância da prática esportiva para a saúde e para tudo mais. E obviamente também para mostrar quanto seu país é poderoso. Né? Principalmente em períodos de guerra, igual na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, Estados Unidos que é capitalista, União Soviética que é socialista, eles ficavam lá tentando querendo mostrar que quanto mais medalhas o seu país ganhava, mais aquele regime capitalista ou socialista seria melhor. Então, durante 30, 40 anos da Guerra Fria, toda a Olimpíada era uma confusão, porque os Estados Unidos queriam ganhar mais medalha para poder mostrar que ele era melhor, que o capitalismo era melhor, e do outro lado a União Soviética querendo mostrar que ela era melhor, que o socialismo era melhor. Então era uma guerra lá dentro. E o presidente dos Estados Unidos estava lá, o presidente da União Soviética, né, o comandante da União Soviética, não era bem uma democracia, né? Então sempre estavam lá presentes. Por quê? Para mostrar quanto poderoso o seu país era. E até hoje é assim. A gente vai ver nos quadros de medalhas que de um tempo para cá briga entre Estados Unidos e China. Né? Tem até uma discussão enorme de quem é que ganha as Olimpíadas. Se é quem tem mais medalha de ouro ou se é quem tem mais medalha. Nas últimas Olimpíadas, os Estados Unidos ganha mais medalha de ouro, mas a China ganha mais medalha. E aí os Estados Unidos fala que quem ganha mais medalha é o vitorioso e a China fala que os Estados Unidos fala que quem ganha mais medalha de ouro, né? É vitorioso, e a China fala que quem ganha mais medalha geral que vitoriosa. Então já está mostrando que são as duas maiores economias do mundo, né? Estados Unidos e China, e no esporte é a mesma coisa. Então é ali o país tentando mostrar para o mundo inteiro como ele é superior, não só em dinheiro, mas também em práticas esportivas. Como eu falei no início do vídeo, acontece sempre de 4 em 4 anos, com raras exceções. As únicas exceções foram os períodos de guerra mundial, né? A Primeira Guerra Mundial de 1814 a 1818 e a Segunda Guerra de 1939 a 1945. Então, nesse período não vai ter não vai ter Olimpíadas por causa das duas guerras mundiais, e é essa nossa, que era para ter acontecido em 2020 e está acontecendo em 2021, ok? E se tratando dessas Olimpíadas de maneira geral, o país que mais ganhou medalha foi os Estados Unidos, ganhou até na Olimpíada de Londres 2.399 medalhas, sendo 976 medalhas de ouro. A gente, o Brasil, é o 37º país que mais ganhou medalha, com 108 medalhas, sendo 23 de ouro, ok? Tá acontecendo agora essa Olimpíada de Tóquio que eu falei para vocês, lá no Japão, e o Brasil também já está começando a ganhar suas medalhas. Inclusive teve uma jovenzinha chamada Rebeca, que é lá na ginástica artística, que ela não, o Brasil nunca tinha ganhado medalha de ouro ou qualquer medalha, né, no feminino nessa modalidade, e esse ano ela ganhou 2 medalhas, ela ganhou medalha de ouro e medalha de prata em 2 atividades diferentes. Então foi um destaque enorme. O Brasil nunca, no feminino, né, nunca ganhou nada na ginástica artística e nas Olimpíadas, e a primeira vez ela ganha 2, sendo uma de ouro e uma de prata. Então foi assim uma sensação. E eu fiquei sabendo que no domingo agora, que vai ser o fechamento das Olimpíadas, ela vai ser a porta-bandeira. Eu acho que o Brasil está querendo homenagear ela por tudo isso que ela fez. Uma curiosidade, acho que já viram falar numa prova chamada maratona, em que as pessoas correm mais ou menos 40 quilômetros e, obviamente, a pessoa que correr mais rápido, que chegar primeiro na linha final, ela vai ganhar. Interessante é que ela tem a ver com a história. Essa maratona não chama maratona à toa. Lá na Grécia Antiga, teve uma época que a Pérsia tentou invadir a Grécia. Atenas e algumas cidades vão tentar proteger a Grécia, né, da invasão dos persas.
A guerra vai acontecer num lugar chamado Maratona, e quando essa batalha termina, que os gregos ganham, um soldado chamado Fidípides, um general, pede para ele voltar correndo para Atenas para informar as mulheres e as crianças que eles haviam ganhado a batalha. E ele vai correr de Maratona até Atenas, e essa distância é 40 quilômetros. Então ele chega lá, de acordo com o mito, né? Depois de correr 40 quilômetros, ele vai chegar lá e falar uma palavra só. Ele fala, vencemos. Ele, pum, cai morto, exausto, de tanto correr. Então, mas é um mito, não quer dizer que é verdade. Mas fato é que a prova chama maratona porque a batalha aconteceu no lugar chamado Maratona, e a maratona tem 40 quilômetros porque a distância entre Maratona e Atenas é 40 quilômetros. Então, só por curiosidade. Eu acho bem bacana, historicamente, é bem charmoso. O maior recordista, a pessoa que mais ganhou medalhas de maneira geral, né, em mais de uma Olimpíada, ele ganhou mais medalhas, foi um nadador dos Estados Unidos chamado Michael Phelps. Ele ganhou 21 medalhas, ele ganhou 21 medalhas, sendo 18 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Então o cara é um fenômeno, né? Ele sozinho ganhou 18 medalhas. E a mulher que mais ganhou medalha na Olimpíada é uma ginasta lá da Ucrânia chamada Larissa Latinia. Ela conseguiu ganhar na carreira dela 18 medalhas, sendo 9 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. Então esses são os dois maiores ganhadores, tanto de maneira geral como das mulheres. Eu vou pedir para o editor do vídeo aí colocar o quadro de medalhas hoje em dia. Vocês vão ver aí como é que está a classificação. Né? Aí você pode ver aí em cima como é que os Estados Unidos e China estão brigando aí para saber quem vai ganhar mais, e a nossa colocação, né, do Brasil, como é que a gente está aí. Mas geralmente hoje em dia, né, quem está ganhando mesmo é quem tá lá em cima mesmo, brigando para ficar em primeiro lugar, é Estados Unidos e China. São as duas grandes potências, são os dois países que têm mais dinheiro, têm mais poder financeiro para investir nos atletas, então acaba mostrando, tendo esse resultado mesmo tão diferente. E só para concluir a aula de hoje, não tem como deixar de falar sobre isso, né? Vamos praticar esporte, né, gente? A sociedade está ficando cada vez mais sedentária. Isso é muito perigoso. Eu não falo só por questão de estética, de ficar mais cheinho, ou de ficar mais magrinho, ou de ficar mais forte ou mais fraco, mas também de saúde. Né? A alimentação hoje em dia está muito gordurosa, a gente está comendo muito mal, a sociedade está comendo muito mal. Então por isso que a população está engordando demais. E aí não é questão de estética, não, é questão de saúde. Né? Então vamos, dentro do que vocês puderem, vamos praticar esporte, jogar um futebol, jogar um vôlei, nadar, correr, tem tanta forma diferente aí de fazer esporte que é tão bacana pra gente. Não só pro corpo, mas pra cabeça também. Beleza? Então espero que vocês tenham achado bacana aí a aula sobre Olimpíadas. Qualquer dúvida, o professor de História tá aí para tirar dúvidas sobre o conteúdo de História. Beleza?